O tema da live de hoje é Errar é desumano. E eu quero pegar por base aqui Efésios, capítulo 4, do verso 17 a seguir. Efésios 4:17, que diz: Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade dos seus pensamentos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo-se tornado insensíveis, entregando-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que ouviste e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, anote bem essa expressão, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, anote isso aí também no verso 22, o verso 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. No verso 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. E o verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficieis aos que vos ouvem. O verso 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Verso 31, toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. E o capítulo 5, verso 1 segue. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andeis em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E o verso 3, mas a prostituição e a toda sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. O verso 4, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graças. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, a justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. O verso 11, e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Verso 12, pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso, mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Verso 14, pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos e Cristo iluminará. Verso 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Verso 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendai qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, que é a devassidão, mas enchei-vos do Espírito,
falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto é longo, mas como eu falei, o tema da live, o tema da palavra de hoje é errar é desumano. Então, logo aqui nesse texto que nós lemos de Efésios capítulo 4, verso 17, que vai do 5 até o 20, no verso 22 ele vai dizer que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem. Então nós vemos que existe um velho homem. E no verso 24 vai dizer, e vos revistais do novo homem. Então existe um homem velho e um homem novo. O que eu quero dizer, o que o Espírito de Deus ministra ao meu espírito, eu quero compartilhar contigo é o seguinte: o homem que Deus criou não é o mesmo homem que nós nos tornamos. Infelizmente, existe um ditado popular que diz assim, que errar é humano. E porque acreditamos nisso, então errar é algo natural. Mas não é humano. Pode ser natural para o homem natural, mas não é natural para o homem espiritual. Então, ao homem natural que vive longe de Deus, sem a consciência e sem a presença de Deus, errar para ele é natural. Por isso surgiu a expressão errar é humano. Ou seja, é impossível viver sem errar. E com base nessa crença, então segue-se errando e se justificando, porque errar é humano. Mas o homem que Deus criou, não criou para viver errando, não criou para viver em desobediência, não criou para viver em profanação, não criou para viver em erros, não criou para que ele vivesse em orgulho, soberba. Se nós formos ver, existem inúmeros textos bíblicos que falam da condição do velho homem, mas também fala do novo homem. O novo homem que é segundo a imagem de Cristo, segundo o caráter de Cristo. Ele é bondoso, ele é caridoso, ele é justo, ele é fiel, ele é leal. E não há dificuldade para ele ser leal, para ser justo, para ser fiel, temente a Deus, amável, educado, civilizado. Ele não tem dificuldade de viver em obediência, em sujeição, submissão a autoridades, nem fazer o que é certo, o que é reto. Quando nós olhamos para o livro de Gálatas, Gálatas vai falar um pouco a respeito do homem. E quando eu pego aqui, em Gálatas capítulo 5, verso 3, vai dizer assim: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. No verso 19 vai dizer o seguinte: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções ou divisões, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, quando Paulo escreve à igreja que está na Galácia, no capítulo 5, do verso 16 aqui, ele vai falar do fruto da carne, que é segundo o velho homem, que é em desobediência, que é em ignorância, ou seja, não conhecendo, não reconhecendo a Deus, não sendo obedientes ao propósito e ao projeto de Deus, vivendo de forma desleal, desonesta, em mentiras e engano. Então, a esse tipo de homem, errar é humano, mas ao novo homem,
né, conforme nós lemos aqui em Efésios, ele vai falar que esse novo homem, que é segundo o caráter de Cristo, ele já deixou para trás as obras da carne e agora ele vive no Espírito, ele vive em retidão, ele vive em honestidade, ele vive em lealdade, ele vive em harmonia, ele vive em honra ao próximo, ele vive em servir ao outro, ele pensa sempre no próximo, ele é empático, ele faz aquilo que é certo, não é nada, não é o que Deus está ministrando ao meu espírito, eu quero compartilhar contigo, é que o que Jesus Cristo veio fazer na nossa vida foi nos tornar humanos novamente. Porque o homem que ele criou não é o mesmo que o homem que nos tornamos. Mas então, através da cruz, através de Cristo, através do sangue, ele veio para nos reconciliar com Deus, mas também para regenerar. Então não é só questão de nos abençoar. Então o erro nosso, o erro de líderes da igreja, o erro dos evangelistas, os erros daqueles que lançam um convite para que as pessoas se achegam a Deus, é dizer que eles têm que chegar a Deus para ser abençoados. Jesus Cristo não morreu na cruz para que nós fôssemos abençoados. Jesus Cristo morreu na cruz para que fôssemos transformados, regenerados. Então é um erro meu em acreditar que aquele que é abençoado é aprovado por Deus. Aquele que está sendo abençoado é porque Deus tem se agradado dele. Não. A bênção de Deus é resultado da misericórdia e bondade dele. A Bíblia chega a dizer que o sol e a chuva, ela vem para os bons e os maus. Isso é bênção. É através do sol, através da chuva, há prosperidade, há colheitas. Jesus Cristo chegou a contar uma parábola de um homem que teve uma grande colheita, ou seja, ele foi próspero e abençoado a tal ponto de que a colheita daquele ano não cabia nos celeiros. Nos celeiros que ele tinha. Então ele arrazoou consigo: eu sei o que farei, eu derrubarei os meus celeiros e farei celeiros maiores ainda, e recolherei e direi à minha alma: descansa em paz, porque tenho bastante para muitos e muitos anos. Então eu posso dizer que esse homem era um homem abençoado, era um homem bem sucedido, ele era um produtor rural, um grande produtor. E ele era bem sucedido, ele era próspero, ele era abençoado, mas ele foi reprovado. Então, o fato de sermos abençoados não quer dizermos que somos aprovados. Outra coisa, quando nós lemos a Bíblia, a história de Abraão, Isaac, Ismael, nós vemos que Deus tinha um projeto e um propósito com Abraão, e o projeto e o propósito de Abraão era Isaac. Mas só que Abraão teve um filho com a escrava, com Agar, o nome dele era Ismael, e a Bíblia diz que Deus abençoou, e Deus fez dele uma grande nação, e as nações árabes são as mais ricas do que as outras nações. A riqueza do planeta está concentrada na mão deles, são abençoados, mas só que o projeto de Deus era com Isaac. Então não é pelo fato de eu ser abençoado que eu estou sendo aprovado por Deus. Muitas vezes aqueles que estão sendo abençoados, bem-sucedidos, têm tido sucesso nos seus projetos e propósitos, têm sido abençoados por Deus, não quer dizer que ele está sendo aprovado por Deus. Porque ser abençoado não é o objetivo. Nunca pode ser, nunca foi o projeto, o propósito de Jesus Cristo nos abençoar pura e simplesmente. O projeto e o propósito de Deus é nos regenerar, nos resgatar, é nos transformar. A Bíblia vai falar lá em Evangelho de João, capítulo 3, a seguir, de Nicodemo, fala que é necessário nascer de novo, ou seja, regeneração. Segunda carta aos Coríntios 5,17 vai falar nova criatura. O texto que nós lemos fala do velho homem e o novo homem. Então, o novo homem é um homem transformado, é um homem regenerado, é um homem que tem a mente de Cristo, o coração de Cristo,
um homem que tem em si a humanidade restaurada. Então é um erro nosso pensar que errar é humano. Pode ser normal para o homem, o velho homem, o homem caído, degenerado. Porque Deus nos gerou, nós nos degeneramos, mas Jesus Cristo, através da habitação do Espírito Santo em nós, Ele quer nos regenerar, ou seja, gerar de novo, restaurar ao que éramos antes da queda. Então, há um erro grosseiro da nossa parte quando acreditamos que o fato de sermos abençoados é o bastante. E às vezes, por sermos abençoados, nos tornamos arrogantes, orgulhosos, presunçosos. Nos sentimos melhores do que os outros, ostentamos como que Deus é comigo, Deus tem me abençoado, eu tenho sido grandemente próspero na terra. Então, não que a prosperidade seja ruim, mas a prosperidade, a abundância sem a regeneração é o mal. Então, o problema do homem não é a riqueza, o problema do homem não é o muito dinheiro que ele tem, ou que ele acumula ou consiga. O problema do ser humano é quando ele não é regenerado. Nós vemos na história bíblica que homens a quem Deus deu poder e autoridade, mas por falta de ser regenerado, foram um grande tropeço para si, para a nação. Já outros homens que tinham um coração transformado, um coração regenerado, e que a autoridade, o poder e a riqueza não lhes fizeram mal nenhum. Então o mal não está na prosperidade, não está na riqueza, não está na abundância, não está na fartura. Então nós vemos hoje muitas pessoas, porque tem algum sucesso na vida, porque alcançou alguma projeção, alguma bênção, acaba se tornando arrogantes, presunçosos, avarentos, orgulhosos, soberbos. E isso é um mal. Então, essa é uma preocupação que eu preciso ter. Então, essa palavra que eu recebi no meu espírito, ou seja, Deus estava falando comigo, e de uma forma violenta Deus falou comigo. Ao ponto de eu ficar assim, sobremaneira, até parecer agressivo, mas é porque Deus falava comigo de uma forma muito violenta. Não que Deus seja violento, mas é por causa que eu vi o grande risco, o grande mal que muitas vezes está em mim e a gente não percebe. Porque às vezes nós achamos que errar é simplesmente coisas graves. Todas elas são graves, mas são graves externamente, mas tem coisa que é grave internamente. Tem males que carregamos conosco e que não ousamos falar em público. É o que nós lemos aqui no capítulo 5, ou seja, coisas que eles fazem em secreto que não convém nem falar em público. Ou seja, tem coisas que acontecem aqui no nosso interior que nós nos recusamos colocar para fora de tão vergonhoso que é. Então o mal que consome o homem e destrói o homem é o mal que está dentro. E esse mal muitas vezes ele está mascarado, disfarçado. Esse mal muitas vezes a gente consegue maquiá-lo. E muitas vezes esse mal ele cresce por causa das crenças, né? Errar é humano. Não, errar não é humano. Errar é desumano. O homem que Deus criou é perfeito. Mas nós, porque acreditamos nisso, então andamos de mãos dadas com o erro e justificando-nos a nós mesmos, dizendo que é impossível viver sem errar, é impossível ao velho homem. Mas o que fazer para ser regenerado? É tornar-se habitação e morada do Espírito Santo. É simples, é simples. Difícil é nós encontrar a chave. O que eu estou dizendo que é tão difícil para você quanto para mim. Eu não estou aqui para jogar pedra no telhado de ninguém, mas eu estou compartilhando contigo algo que
tem que ser a minha e a tua busca, a perfeição, sermos aperfeiçoados e não tentar justificar os nossos erros com crenças que não são verdadeiras. Às vezes nós achamos que é impossível viver sem pecar. Não, não é impossível viver sem pecar. Porque o homem que Deus criou, Deus o criou com a capacidade de viver sem pecar. Mas o pecado acabou entrando na vida do homem e tornamo-nos pecadores. Mas não fomos criados pecadores, mas nos tornamos pecadores. Mas então o que é que Jesus Cristo veio fazer? Veio nos regenerar, nos fazer santo. E às vezes nós imaginamos que o santo é o privilégio de alguns homens da antiguidade, alguns dos apóstolos, e eles são até chamados de São Paulo, São Pedro, São João, São Lucas, como que eles foram uns dos poucos que puderam ser chamados de santos. Mas nós vemos que verdadeiramente eles são santos, mas não como muitas vezes nós interpretamos, santidade quase que angelical. Não, era uma santidade humana. Era homens santos, mulheres santas. E nós também somos chamados, convocados a ser santos homens e santas mulheres de Deus. Então é algo que nós precisamos entender. O ser santo tem que fazer parte da nossa natureza, não tem que ser um esforço nosso. Então o que nós precisamos é nos entregar a Cristo de tal maneira que o Espírito de Cristo habite em nós, produzindo a regeneração, produzindo em nós a transformação. Não sou eu quem faço, mas é quando eu entendo que eu entregar, é eu me entregar a Cristo e tornar-me habitação do Espírito Santo. O processo, ele varia de pessoa para pessoa, porque é na medida que eu me entrego, na medida que eu confio a minha vida, na medida que eu ouço e eu respondo positivamente, é na medida que eu obedeço. E não é obedecer para a salvação, é obedecer para a regeneração. Então muitas vezes nós pensamos que para ser salvo eu tenho que obedecer. Não, para ser salvo eu tenho que crer e entregar minha vida a Cristo, confiando que Ele é o meu Salvador. Agora a regeneração vem por ouvir a direção dele. Então a minha fonte é Deus, a minha fonte é Cristo, é dele que eu bebo, é dele que eu me alimento. Inclusive o pastor Carlos esteve ministrando ontem no segundo culto, ele falava disso. A nossa fonte de alimentação é o próprio Deus, é o próprio Cristo, é o Espírito Santo. Então eu me alimento de Deus, eu me alimento do Cristo, porque Jesus Cristo, ele é a árvore da vida do Novo Testamento. É a árvore da vida na humanidade. Nós vemos que lá no Éden existia a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E a árvore da vida é Cristo. E qual que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? É a alma. É quando nós decidimos andar pela carne. Alma, carne, carnal, almático. É que anda por sentimentos, anda pela vontade, o desejo. Mas aquele que se alimenta de Cristo, ele anda e vive pelo Espírito. Então agora ele já não vive mais segundo a carne. Gálatas 5 vai falar disso. Aqueles que andam na carne andam em concupiscência, andam em avareza, andam em orgulho, andam em soberba, andam em vaidade, andam em mentira, andam em engano. E a esses tomam um escudo e dizem: errar é humano, mentir é humano, enganar é humano, ser infiel é humano. Pode ser para o velho homem que não foi regenerado. Então, errar é desumano, porque o homem que foi criado por Deus foi criado para andar em verdade, em justiça, em santidade, em amor, em obediência, em honestidade, em caridade, em fazer aquilo que é certo, aquilo que é reto, em ser educado, ser sensível, empático. Isso é humano. Então Deus não requer de nós algo divino, angelical. Ele só quer que nós sejamos humanos, conforme Ele criou para que sejamos. Imagem e semelhança dele. A mente de Cristo, o caráter de Cristo em nós. Então ser humano é
ser e ter o caráter de Cristo. Então, o que Deus requer e espera de nós é algo simples, é que sejamos verdadeiramente humanos. Mas humanos conforme Ele criou e não conforme o homem se tornou. Uma coisa é como fomos criados e outra coisa é o que nós nos tornamos. Como fomos gerados e o que nos tornamos degenerados, mas Jesus Cristo ele veio para nos regenerar, ou seja, restaurar de acordo como fomos criados. Então não é nada absurdo o que Deus espera de mim e de você. Deus só espera de mim e de você um pouco de humanidade, um pouco mais de verdade, autenticidade, poder, como costumam dizer, né? A minha vida tem que ser um livro aberto. Ou seja, as pessoas olhando para mim, elas precisam ver verdade. Não pode ter nada oculto na minha vida. Se tiver algo oculto, algo escondido, algo que é vergonhoso mostrar, demonstrar, comentar e falar, é sinal que ainda existe em nós algo desumano. E eu digo para você, você não está sozinho nessa não. Existe algo de desumano em mim também. Então quando Deus ministrou essa palavra a mim, Ele estava dizendo que existe algo de desumano em mim. E que eu não posso aceitar passivamente essa desumanidade, esse homem degenerado, né? Porque nós fomos gerados, nos degeneramos, mas Jesus Cristo veio para nos regenerar. Nova criatura. Segunda carta aos Coríntios 5,17. Se estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Velho homem, novo homem. O homem degenerado e o homem regenerado. Então, o que às vezes nós pensamos assim que é impossível ser perfeito. Não é impossível. Mas como é que alcançamos isso? À medida que recebemos em nós o Espírito de Deus, recebemos a Cristo e nos deixamos ser moldados e transformados por Ele. Porque uma coisa é crer com a mente, é crer com o intelecto. Outra coisa é viver no Espírito. Então, há uma grande diferença entre crer com a mente e o intelecto, e outra coisa é viver por fé. A fé é o resultado, é o mover sobrenatural do Espírito de Deus no meu espírito, produzindo comunhão com Deus e dando direção para a minha vida, transformando, regenerando a cada dia. Ou seja, a cada dia fazendo com que eu seja humano. Então errar não é humano, errar é desumano. Mas Jesus Cristo ele veio para nos restaurar. Não pense que Jesus Cristo veio para nos abençoar financeiramente, externamente. A bênção é uma consequência de uma vida transformada e regenerada, porque daí tudo aquilo que está na minha mão verdadeiramente é bênção, não se torna um laço, porque nós vemos um coração regenerado e transformado quando ele torna-se uma pessoa bem-sucedida, próspera, rica. Ele não se perde. Mas se a pessoa não é transformada, regenerada, a riqueza é um problema. Mas é a riqueza que é o problema? Não. É o fato de ser desumano, ser orgulhoso, soberbo, avarento, presunçoso, mentiroso, infiel, desleal. Então essas coisas não podem existir no homem criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, que nesta noite nós possamos entender e viver essa verdade. Errar é desumano, porque o homem a quem Deus criou, não criou para viver errando, ofendendo, magoando, distratando, não criou para viver em desobediência, em contendas, em confusões, em mentiras, orgias, em ignorância, ou seja, desconhecimento da verdade que é Cristo, para viver de crendices e não de fé.
Então, o homem que é regenerado, verdadeiro ser humano, ele anda em verdade, em justiça, ele anda em obediência, ele anda naquilo que há de mais humano no ser humano. Então, tudo que é desumano tem que sair. E só é possível à medida em que eu deixo de viver segundo a alma, segundo a carne, e passo a viver segundo o Espírito. Um Espírito regenerado, um Espírito vivificado. A Bíblia vai dizer que o primeiro Adão era alma vivente. O último Adão, Jesus Cristo, é Espírito vivificante, porque o Espírito de Cristo produz vida em mim. Então, o que Jesus Cristo quer fazer é encher a nossa existência de vida. Há uma diferença entre vida e existência. Existir, uma pedra existe. Uma árvore morta, uma tábua existe, um banco, uma cadeira existe. Mas vida é diferente. Então, a vida só é possível através de Deus na nossa vida. Um animal existe. Então, qual a diferença entre o animal e o ser humano? Porque no homem existe vida, pelo menos a possibilidade de vida, que é o Cristo, o Espírito de Cristo, o próprio Deus, o Deus triuno, em nós, produzindo vida. Então, a vida não é o respirar, isso é fôlego, isso é alma. A vida é o Cristo que habita em mim, fazendo de mim e de você verdadeiramente humanos. E quando Cristo é raro em nós, ou apenas uma crença, então tornamos-nos desumanos. Erramos e erramos e erramos, e achamos que é normal. E acreditamos, ou pelo menos é uma mentira agradável, né? Porque existem mentiras agradáveis que deixam-nos com a mente, a nossa alma leve. Errar é humano. Nós seguimos errando e errando. Então isso aqui não é uma acusação contra você, porque isso também pesa contra mim. Então o que Deus quer é que cada dia mais nos tornemos humanos, mas o homem segundo Deus, o homem segundo imagem e semelhança de Deus, Jesus Cristo, o homem. Em Hebreus que vai falar isso, né? Que só existe um intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo na sua humanidade plena, porque sendo Deus, ele esvaziou-se de toda a sua glória, onisciência, onipresença, onipotência, assumiu uma forma humana. O que é que tinha sobre ele? Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 10:38, vai dizer que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele era um homem cheio do Espírito. Será que é isso? É aqui, ó. Atos dos Apóstolos 10:38. Então não era Jesus Cristo Deus. Atos dos Apóstolos 10:38 vai dizer: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então não é porque ele era Deus, mas porque ele, na sua humanidade plena, na plenitude da sua humanidade, ele era guiado pelo Espírito de Deus. Ele não foi criado e nem gerado no pecado, assim como Adão. O primeiro Adão foi criado, gerado por Deus, e ele foi criado em santidade e perfeição, mas degenerou e tornou-se um homem degenerado. Aí entrou a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo desordenado, é movido pela alma, movido por sentimentos, pensamentos, raciocínio, lógica, e não segundo o Espírito. Mas o último Adão, ele é o homem também que foi gerado pelo Espírito de Deus em perfeição.
Mas ele perseverou e, cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, ele se movia através do Espírito Santo, ele agia através do Espírito Santo. Ele não agia segundo o entendimento, segundo o intelecto, ele não agia segundo o raciocínio dele, ele não agia segundo a vontade. Teve uma oportunidade que a gente lê na Bíblia, onde ele fala assim: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, a vontade de Deus prevalecia na vida de Cristo. É isso que nós precisamos entender. E às vezes nós até oramos e dizemos: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Não é Deus que faz a vontade dele na minha vida, ele revela a vontade dele para mim e eu preciso conhecer. E quando eu conheço a vontade de Deus, então eu vou lá e pratico a vontade de Deus. Então não é Deus que força a vontade dele na minha vida, porque a vontade de Deus não é que você sofra, não é que você chore, não é que você tenha danos, nunca foi. Então tem coisas que acontecem na nossa vida e nós dizemos: a vontade de Deus não é. Tem coisas que coisas que nós acreditamos, mentiras que nós inventamos para nós mesmos, para nos ficar confortável com a nossa mente, para ficar com a mente mais leve. Então nós dizemos: a vontade de Deus não, nem tudo é vontade de Deus. As nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas perdas nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus que o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas o homem foi lá e comeu. Foi a vontade de Deus? Não foi. Foi uma escolha do homem. Então tem coisas que nós escolhemos e não é a vontade de Deus, e daí vem as consequências. Então existe a vontade de Deus, existe a benevolência, existe a bondade de Deus, existe o juízo de Deus, mas também existe consequência. Boa parte daquilo que nós vivemos não é vontade de Deus, é consequência das escolhas que nós fazemos. Porque somos desumanos, fazemos escolhas, erramos nas escolhas, e depois de fazermos as escolhas erradas, tentando nos justificar e dizemos: errar é humano. Não, não é humano. Não o homem que Deus criou, segundo a sua imagem e semelhança. Talvez o homem que nós nos tornamos, sim. Mas só que Deus, através de Jesus Cristo, Ele quer nos regenerar. O homem que Ele gerou, degenerou, mas Jesus Cristo veio para nos regenerar. Então não acredite que errar é humano, porque o homem que Deus criou, Ele criou para andar em perfeição, em santidade, em retidão. E o porquê que é tão difícil para nós? É porque nós nos apegamos a mentiras que satisfazem, mentiras agradáveis, mentiras que nos fazem sentir com a consciência mais leve. Mas se nós for ver, o próprio Deus está dizendo para nós: errar não é humano. Não é o homem que Ele gerou, talvez o homem que se degenerou, mas o homem a quem Jesus Cristo regenerou, ou seja, gerou de novo, gerou pelo Espírito, gerou através do sangue vertido na cruz, é um homem que anda em retidão. Ele não é nenhum ser angelical, ele não é nenhum ser sobrenatural, ele é apenas homem. Ele é apenas homem, humano, mas é um homem segundo a imagem e semelhança de Deus. O caráter e a mente de Cristo está nele. Então é isso que nós precisamos entender e buscar. Eu preciso parar de querer ser abençoado, eu preciso desejar ardentemente ser transformado, regenerado, ser imagem e semelhança de Jesus Cristo. É simples. Então às vezes nós desvirtuamos o Evangelho e anunciamos o Evangelho de bênção. Bênção. E Deus tem bênção para você? Claro que Deus tem bênção. Mas a bênção na mão de quem não é regenerado se torna um tropeço. A prosperidade, a riqueza, a fortuna, o sucesso, a fama, a boa fama na vida de quem não foi regenerado é um problema sério. Então, antes de buscarmos o ser bem-sucedido, o ser próspero, o possuir, o ter, nós precisamos ser regenerados, transformados, verdadeiramente homens. Homem. Mas não o homem que nos tornamos, mas o homem que foi criado por Deus, imagem e semelhança. E às vezes nós achamos que é difícil ou até que é impossível, mas não é impossível. É impossível para aquele que não foi regenerado.
A regeneração é um processo gradativo, gradual, constante, contínuo. Ele não acontece em um único dia, mas é a minha comunhão e o meu relacionamento com Deus constantemente. Então a fonte da qual eu me alimento é Deus. Então eu recebo e eu me alimento diretamente de Deus e do Espírito Santo. Então às vezes nós erramos achando que a nossa fonte é a Bíblia. Não, a Bíblia é a nossa regra. Porque tudo aquilo que eu recebo no meu espírito, eu preciso colocar aqui, ó. Ela precisa passar pelo crivo da Bíblia. Porque a Bíblia produziu as crenças mais enganosas, porque a Bíblia, ela não é simples, ela é a palavra de Deus. Eu não vou dizer que não seja, eu creio nisso. Mas ela está aqui para nós como um metro, como uma medida. Mas a minha fonte é Cristo. Ele mesmo diz: aquele que crê em mim, em Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva. Então esse rio, ele vem de um relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo. Então para que serve a Bíblia? A Bíblia é a medida. A Bíblia é a regra onde eu submeto tudo aquilo que eu recebo de Deus nela. Se estiver fora dos princípios, dos padrões bíblicos, então não pode ter vindo de Deus. Então o nosso erro é achar que eu recebo num culto de domingo quando o pregador prega. Eu aprendo. Não vou dizer que eu não aprendo, eu recebo o ensino, eu recebo instrução, mas a vida eu recebo, não é daqui a vida, eu recebo da própria vida que é o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a vida que precisa estar em mim é o próprio Cristo. Então oração não é dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Oração não é querer convencer Deus de fazer diferente do que Ele planejou para fazer conforme eu quero. Mas a oração é quando eu conheço a vontade de Deus para a minha vida e começo a andar nela. Então nós vemos que Jesus Cristo, por várias oportunidades, nós vemos a Bíblia dizer, e na quarta vigília, sabe o que é a quarta vigília? 6 horas da manhã ele estava descendo do monte, e na terceira vigília, 3 horas da manhã, ele estava descendo do monte porque lá estava orando e buscando a Deus, não dizendo para Deus o que Deus tinha que fazer, mas o que Deus queria fazer, se enchendo, recebendo diretamente de Deus. É isso. Então, às vezes, nós nos tornamos dependentes de outras pessoas, mas eu sou dependente de Cristo. É Ele a minha fonte, é Ele que me alimenta. É o Espírito Santo de Deus que produz vida em mim, é o Espírito de Deus que produz regeneração. Então, nós vemos que muitas vezes as pessoas usam a Bíblia, a palavra escrita, e produz grandes confusões, produz cadeias, produz verdadeiras prisões e aprisiona almas, mas Jesus Cristo nos liberta. Então a Bíblia é um instrumento de Deus, mas a vida vem de Deus. A Bíblia é a medida que eu submeto tudo aquilo que eu recebo no meu espírito, eu tenho que trazer para a Bíblia, para ver se não está fora, ver se não tem algo que é estranho. Tem que ter um padrão, e se esse padrão está fora da Bíblia, então não serve. Então a minha fonte é o próprio Deus, a minha fonte é o Espírito Santo. Então eu não posso me alimentar de outra coisa. Eu não posso simplesmente viver de pregação, mensagens. O que eu estou trazendo para você aqui é alguma instrução, você precisa receber no teu Espírito o próprio Espírito e a vida que flui de Deus. Então o que eu estou compartilhando contigo é aquilo que eu recebi no meu espírito. Trouxe para a Bíblia. E aqui na Bíblia nós entendemos isso. O homem regenerado, o novo homem. Existe o velho homem. E às vezes nós estamos andando e o velho homem ainda fala e age e reage mais forte na nossa vida. Então o homem, segundo a imagem e semelhança de Deus, ele não é nenhum ser angelical, sobrenatural, divino. Ele é apenas homem. Apenas homem. Então o que Deus quer e espera de mim, de você, é que nós sejamos humanos. Só isso, humanos. Porque errar é desumano. Não é humano. Pode ser para o homem degenerado, mas para aquele que foi regenerado, errar é desumano. Então toda vez que eu erro, eu estou sendo desumano. Toda vez que eu erro, eu não estou andando
conforme o projeto de Deus. O projeto de Deus, ele nos criou para que em nós ele habitasse. Nunca foi plano de Deus nos deixar só. Nunca foi plano de Deus habitar num trono que não fosse a nossa vida, mas ele nos criou para que em nós ele pudesse habitar. Existe um espaço dentro de mim, de você, que muitas das vezes está vazio e nos consome. E esse vazio é a falta da habitação e morada de Deus permanente. Não é uma crença, é uma habitação. Então nós somos criados, nós somos gerados para andar com Deus, para que Deus em nós habitasse, para que verdadeiramente fôssemos imagem e semelhança de Deus. Deus precisa habitar em mim, o caráter de Deus precisa estar em mim, a mente de Cristo precisa estar em mim, então eu serei humano. Então o que Deus quer de mim e de você é simplesmente que sejamos humanos. Não é nada fora da possibilidade, não é nada impossível. Humanos, só isso, sermos humanos, regenerados, transformados. Amém? Que o Espírito